Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus, o Deus da paz, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha enchê-lo de paz, e que este momento, esses momentos de meditação, venham acrescentar à sua vida mais paz. Olha só, quando a gente fala em paz, eu lembro logo de Jó. Jó era um homem perfeito aos olhos de Deus. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que fugia do pecado, fugia do mal. Tanto era justo que Deus o honrou na cara de Satanás. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Satanás respondeu: olha, ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal, porque o Senhor o abençoou. O Senhor o abençoou com prosperidade, ele é um dos homens mais ricos do Oriente, ele é uma pessoa bem-sucedida, tem saúde, tem uma família maravilhosa, etc, etc, etc. Muito bem, vamos dar uma pausa com respeito à situação, à conversa entre Deus e Satanás sobre Jó. Mas se nós avaliarmos a vida de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, nós vamos ver que ele trazia consigo uma fraqueza, uma grande fraqueza. Ele mesmo confessou essa fraqueza. Ele disse assim: porque aquilo que eu temia, isso me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Quer dizer, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Só que ele carregava consigo também o receio de perder tudo aquilo que ele tinha. Ele carregava o temor, havia nele um temor de perder a situação em que ele estava se encontrando, uma situação privilegiada. Era um homem de Deus, era um homem perfeito aos olhos de Deus, mas carregava consigo o temor, o medo, o receio, que é o que acontece com todas as pessoas que não vivem pela fé. Você sabe que a fé não é a fé religiosa, sentimental, ou sentimento, a fé emotiva, não é a vida religiosa tampouco,
Nós estamos falando de fé no sentido de certeza, convicção de que Deus fará aquilo que Ele prometeu que faria. Essa é a fé que nós aprendemos na Igreja Universal do Reino de Deus, que o Espírito Santo nos dá, a certeza, a convicção de que Ele é conosco e que venha o que vier, as tempestades, as dificuldades, as tribulações, as lutas, não importa, nós cremos e esperamos nele. E então, essa fé faz afastar o mal, faz afastar os medos, faz afastar os receios, os temores com respeito a este mundo. Então, minha amiga e meu caro amigo, aprenda isso. Quando a gente fala para as pessoas sobre a fé, as pessoas logo associam a fé a uma vida religiosa. Mas isso não é uma realidade, isso não é o que se espera da pessoa fervorosa. Porque a pessoa fervorosa, ela vive na confiança, na convicção de que Deus é com ela e que, ainda que venham as rebordosas da vida, ela vai estar firme porque ela não está sozinha, Deus é com ela. O caso de Jó é um caso típico, um exemplo de como as pessoas são iludidas com a própria fé ou com a própria vida religiosa, porque Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do pecado, se desviava do mal. Quer dizer, era um homem justo, era um homem de Deus. Ele era fervoroso na sua fé, mas também ele temia perder aquilo que ele tinha. Por quê? Porque ele não agia a fé. E por que ele não agia a fé, ô bispo? Ele não agia a sua fé em Deus, porque apesar dele ser justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, ele não conhecia a Deus. Ele não tinha tido uma experiência com Deus. Ele não tinha. Então, por conta dessa falta de experiência, de nós conhecermos a Deus como Ele é, e Ele se revelar a nós, e nos dar a certeza de que Ele é conosco, então nós vivemos pela fé, quer dizer, pela certeza, e de fé em fé, quer dizer, de certeza em certeza. Se ele vivesse de fé em fé, pela fé, com certeza o diabo não tocaria na vida dele. Por quê? Porque o diabo tem medo dos que têm fé. O diabo só prevalece sobre os que vivem na dúvida, só prevalece sobre os que vivem no medo. Se você tem medo de perder, é porque você não vive na fé. E quem dá essa fé, quem dá essa certeza, quem dá essa convicção é o Espírito Santo. Aí está a razão do porquê você tem que ter o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o selo de Deus, o penhor de Deus na sua vida, então você vai andar sempre, você pode ser íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do pecado. Mas se você não manifesta, não esboça essa convicção, certeza absoluta que Deus é contigo, então você vai perder. Você vai perder. Jó perdeu, quer dizer, ele perdeu em termos. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu praticamente tudo, mas Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com Jó, para que Jó viesse conhecê-lo. Exatamente isso. Porque Jó era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Jó estava confiante na sua justiça, na sua religiosidade. Ele estava confiante, mas ele tinha medo.
Ele teve medo, ele teve receio, está aqui escrito, confessou isso. Você pode ler isso lá em Jó capítulo 3 e versículos 25 e 26. Você lê para você entender. Então, quando vieram as rebordosas na vida de Jó, e que ele passou pelas profundezas, das águas profundas, ele desceu no fundo do poço, foi então que ele teve uma experiência com Deus. Deus se revelou para ele. E então, é muito legal, ele confessa assim: eu te conhecia de ouvir falar. Eu conheci o Senhor de ter ouvido falar de ti. Mas agora os meus olhos te veem. Que coisa gloriosa! Veja como Deus é grande, é poderoso, glorioso, é majestoso. Enquanto você não tem uma experiência com Deus, a sua fé é uma fé fundamentada em histórias. Mas quando você conhece a Deus pessoalmente, e isso quem faz é Ele mesmo, Ele que se revela àqueles que o buscam. Ele se revela àqueles que o buscam. Aqueles que o ignoram, tampouco vão conhecê-lo. Mas aqueles que o buscam, a estes, ele se revela. Foi o que aconteceu com Jó. Eu cria em ti pelo que eu ouvia falar. Ele aprendeu a crer em Deus, obviamente, pelos seus pais, seus avós, etc. Mas agora, depois de ter uma experiência com Deus, Jó disse: mas agora, os meus olhos te veem. Quando você tiver o recebimento, quando você receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que pode ser na sua casa, pode ser no seu quarto, pode ser no seu banheiro, pode ser você tomando banho, pode ser você estar na igreja, pode ser no trabalho, na rua, na prisão, pode ser onde quer que você estiver. Se você estiver em espírito e em busca, pensando nele, pensando no Filho dele que é Jesus, ele virá sobre você, porque para ele não há barreiras, não há grades, não há doença, não há enfermidade, não há inimigos, não há nada, não há problemas para que ele fique impossibilitado de se revelar a você, mas você tem que buscá-lo. Por isso, meus amigos, nós insistimos que as pessoas que não têm o Espírito Santo não têm nada. Pode ter dinheiro, pode ter saúde, pode ser saradões, podem ter beleza, tudo isso é passageiro, tudo isso passa, acaba. Mas elas carregam, o pior de tudo é que elas carregam medo dentro de si. Como foi Jó? Ele carregou um temor, ele carregou um medo, um receio. E essa fraqueza abriu uma porta para o diabo entrar na vida dele e desgraçar a vida dele. Mas Deus aproveitou tudo isso para se revelar para ele também. Que Deus se revele para você, minha amiga. Mas ele só vai se revelar se você o buscar. O Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito da fé, a fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural, vem do Espírito Santo, mas só vem para aqueles que o buscam. É como o próprio Deus disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Deus abençoe a sua vida, que Deus abra o seu entendimento para compreender a vontade dele para a sua vida. Deus abençoe. Como todo ser humano, faço planos e projetos que desejo realizar, mas a voz da consciência me
faz entender que de nada me adianta se eu não te conhecer. De que vale toda a minha existência se em meu ser não tiver tua presença? De que vale toda a prata e o ouro se o meu maior desejo é te receber, Senhor Jesus? Me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra o teu amor. De que vale toda a minha existência se em meu ser não tiver tua presença? De que vale toda a prata e o ouro se o meu maior desejo é te receber, Senhor Jesus? Me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra o teu amor, Senhor Jesus. Me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra o teu amor, ser a tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra o teu amor. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável.
Igreja Universal do Reino de Deus. Meu nome é Cláudio, eu tenho 43 anos, eu sou empresário e eu conheci a Igreja Universal através dos meus pais. Eu assistia às reuniões, eu frequentava a igreja nos domingos, mas o tempo foi passando, eu era jovem e acabou que eu comecei a ter maus olhos com os pastores, maus olhos com a oferta. Não acreditava, aquilo que eu acreditava, eu comecei a passar a desacreditar. Eu também tinha uma dúvida sobre a salvação, eu não acreditava na salvação. Eu tinha muita dificuldade em acreditar que eu tinha uma alma e que quando eu partisse daqui, essa alma, ela ia para algum lugar. Ela ia para o céu ou ia para o inferno. E aí eu comecei a me afastar, o mundo começou a me chamar. Após sair da igreja, no primeiro momento você vai se iludindo com as coisas do mundo, você sente aquela felicidade. Depois, apesar de estar rodeado de amigos, né, eu senti aquele vazio. Nesse meio tempo, eu conheci a minha esposa, né, nós nos casamos, tivemos filhos, mas a vida da gente não estava completa. Eu tinha muitas dívidas, eu discutia muito com a minha esposa por conta disso. Ela me achava que eu era uma pessoa sem iniciativa, que eu deveria buscar um trabalho melhor, né? E ela acabava colocando isso, né? E essas brigas, essas discussões, elas se tornavam constantes. Como homem, eu estava me sentindo uma pessoa assim que eu não estava fazendo o que eu tinha que fazer, que eu não estava cumprindo a minha função dentro de casa, que é a função de provedor, né? Eu não estava cumprindo a função de prover dentro da minha casa uma vida decente para os meus filhos, para minha esposa, né? Diante de todas aquelas dificuldades. E eu me via como uma pessoa sempre trabalhando, saindo cedo de casa e sempre dedicado, procurando o trabalho e sempre correndo atrás do dinheiro, mas era como colocar o dinheiro num saquetel furado. E eu via a minha história fracassar. Como eu já conhecia a igreja desde jovem, por conta dos meus pais, eu sabia que aquele lugar tinha uma coisa diferente. E aí, por conta de um parente meu, tá passando por um problema no casamento, um parente que frequentava a minha casa, e aí eu e minha esposa, nós convidamos eles para ir para a igreja. Aí nós levávamos eles na igreja, e nós levávamos porque a gente queria ver eles bem, né? E nessa de começar a levar eles para a igreja, a gente foi firmando. Eu comecei a entender que eu tinha uma alma. Eu comecei a entender que a vida não era só o que está aqui na terra. Os pastores pregavam que eu tinha uma alma. E que essa alma, depois da minha morte, ela ia para algum lugar. E tinha aquela imagem do inferno, aquela imagem do fogo ardendo. E eu comecei eu não quero ir para esse lugar. E os pastores pregavam que eu tinha uma alma, que eu tinha que cuidar dessa alma, que eu tinha que alimentar a alma que eu tenho com as coisas de Deus, que as coisas de Deus me levariam à salvação. E aí eu passei a entender o que Deus queria de mim, passei a entender e a fazer as coisas que agradam a Deus. Entendi a importância de receber o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o que nos dá força, é o que nos dá vida. E a minha visão começou a mudar. E eu comecei a me alimentar da palavra. E foi quando eu tive o encontro com Deus e depois o batismo com o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive a certeza da minha salvação. Eu comecei a receber os dons do Espírito Santo, comecei a ter domínio próprio, comecei a ter amor pelas almas, comecei a evangelizar mais, falar mais de Jesus. E dentro de mim eu tinha aquela certeza que quando eu morrer, a minha alma ela vai ser salva.
Eu comecei a ter essa certeza da salvação. O Espírito Santo me deu essa certeza. As pessoas começaram a ver que tinha algo diferente dentro de mim, que eu havia me tornado uma pessoa diferente. No tocante a falar dos filhos, eu me tornei um pai diferente, um pai melhor. Os meus filhos perceberam isso. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a esposa começou a me ver como uma pessoa mais séria, uma pessoa mais forte, um homem decidido. Eu comecei a passar a certeza de que tudo ia dar certo, que já não era mais como antes, que as coisas davam errado. Porque outrora as coisas não davam certo. E agora as coisas passaram a dar certo. Eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Eu comecei a entender que Deus tinha que ser o primeiro. Não tinha que ser outra coisa primeira. Primeiro Deus. E comecei a pôr Deus à frente de todas as minhas lutas. Que eu já não estava mais sozinho. Eu já não estava lutando mais com a força do braço. E Deus foi me abençoando, foi me dando visão, foi me dando ideias, fui pagando minhas dívidas. O Espírito Santo, dentro de mim, ele é uma fonte de água viva. E como uma fonte de água viva, é uma fonte inesgotável. É uma fonte que eu quero levar isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas sintam isso, que elas podem beber dessa água. E que elas podem ter isso dentro dela, inesgotavelmente. Ter o Espírito Santo, como o próprio Jesus disse, é uma força inesgotável dentro de nós. É uma força que nós vamos usar para tudo, para vencer todos os desafios dessa vida. Eu era ciumenta demais, porque eu até achava que ele estava me traindo, queria ver celular. E aí as brigas começaram a ser constantes. Eu, em hipótese alguma, queria ficar dentro de casa. Uma dessas provocações eu falei para ela: por mim, você fica com tudo isso. Vou arrumar as malas e estou saindo de casa. Quando ele falou de divórcio, aí eu entrei em depressão, porque eu achei que nunca um dia isso poderia acontecer. E naquela insistência de liga, e conversa, volta para casa e tentamos dialogar, onde a gente chegou ao ponto de que realmente a gente precisava de buscar ajuda em algum lugar. Fui em psiquiatra, tomava remédio para dormir, porque eu não dormia de jeito nenhum. Eu nunca pensei que um dia eu pudesse passar por essa situação. Eu assistia bastante The Love School, com a Cristiane e o Renato Cardoso. Eu comprei o livro Casamento Blindado também. Via que dava certo os casamentos, então eu fui experimentar, fui ver. E comecei a entender o que eu tinha que fazer, aonde eu errei. Ele começou a ver essa mudança e começou a vir também. Quando começamos a tomar essa atitude de fazer de Deus a nossa prioridade, aí a vida começou a tomar outro rumo. Tudo isso eu atribuo ao Espírito Santo. É um sentimento de gozo mesmo, de prazer, de alívio, de você sentir paz, de você sentir confiança. Hoje tem diálogo, a gente sabe conversar, a gente sabe resolver os problemas. Sem o Espírito Santo, nada disso seria possível. Neste domingo, 25 de outubro, participe do Domingo do Casamento Blindado. A prevenção e cura para o seu relacionamento. Às 7, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Entrada e estacionamento gratuitos. Meu nome é Reinaldo Magnani, sou biomédico, empresário. Tive uma infância muito difícil. Meu pai sofria de alcoolismo, uma infância de muita miséria. Desde essa época, eu já passei a olhar para os meus familiares que a minha história seria diferente. Então, passei a estudar à noite,
trabalhar de dia. Me formei, galguei uma formação universitária que na época, 30 anos atrás, para a minha condição social era quase impossível, mas me formei em ciências biomédicas e logo após a minha formação eu fui buscar onde eu encontraria a melhor prospecção para a minha profissão, que seria no Hospital das Clínicas de São Paulo. Entrei como estagiário, passei por três cargos e saí como mestrando, como professor universitário. Dava aula, inclusive, na Faculdade de Medicina da USP. Nessa oportunidade, no Hospital das Clínicas, acabei conhecendo uma pessoa, me casei, tive 2 filhos. Então, após 10 anos de casamento, tudo aquilo que eu tinha idealizado veio água abaixo, porque dentro desse casamento havia alguns conflitos, toda aquela expectativa que eu tinha de casamento não foi o que eu encontrei, e com isso eu me voltei muito para ser apenas o pai que eu desejava ter tido. Com isso gerou uma proximidade muito grande com meus filhos. E no momento do divórcio, essa dissociação dos filhos foi algo que muito difícil para mim, tanto para mim quanto para eles. Mas infelizmente na época, 10 anos atrás, a guarda ficaria com a mãe. Eu não aceitava esse distanciamento de ser apenas um pai visitante. Entrei numa depressão grave, passei a fazer tratamento psiquiátrico para tentar aceitar isso daí, mas não foi bem sucedido. Com esse episódio da depressão, era uma depressão classificada pelos médicos, uma depressão grave, isso provocou desemprego, eu fui perdendo a minha saúde, porque essa medicação, ela tirava o apetite também. Eu emagreci 25 quilos em 3 meses. Passei no retorno do psiquiatra, esse psiquiatra já queria acrescer uma medicação para abrir o apetite e passaria a tomar 5 medicações por dia. Com isso, passei pela rádio, ouvi o programa da rádio da Igreja Universal do Reino de Deus, me interessei, passei a acompanhar diariamente, até que chegou o dia que eu vim buscar pessoalmente aqui na Catedral do Brás. A minha experiência como profissional da saúde foi muito conflitante, porque eu, como um cientista, eu tenho alguns artigos de estudo médico, de publicação internacional, inclusive. Aquilo tudo que era pregado eu questionava. Então, quando eu via situações de cura, eu tinha um olhar de aquilo que a pregação gerava, um otimismo necessário para um aumento de performance do sistema imune, por exemplo. Quando eu via a manifestação dos demônios, eu olhava aquilo como um transe psiquiátrico. E o meu olhar para a corrente da sexta-feira passou a ser por muito tempo esse. Eu tinha desejo de me aproximar para tentar descobrir se aquilo era verdade mesmo. O pastor chamava, se alguém duvida, vem aqui na frente. Eu não tinha essa desenvoltura, mas questionava muito. Pensei, eu tenho que me libertar disso. Isso é o primeiro passo. Cheguei em casa, eu joguei toda a medicação fora. E foi aí que eu me lancei na fé. Eu sabia, como profissional da saúde, que eu iria sofrer com o que se chama de desmame na medicina dessas medicações. Mas eu saí de lá decidido. Eu não vou mais tomar mais nada. Foi aí que eu comecei a me lançar no altar, com propósitos. Fui
fazendo um acompanhamento nas reuniões, acompanhando, participando da maioria das reuniões, e me lancei de corpo, alma e espírito na fé. Quanto mais eu me aproximava do altar e da fé, mais eu vi o resultado. Então, eu vi que eu realmente estava no caminho certo. Eu vi que o caminho era o altar, mas que era o Espírito Santo que eu precisava. Era ser selado com o Espírito Santo. Por minha completa felicidade, eu fui selado em agosto, fui selado com o Espírito Santo em agosto de 2017, na reunião de terça-feira. Uma reunião que eu não costumava ir. Com o recebimento do Espírito Santo, eu me senti completo. Eu me senti completo. Eu vi que realmente, até no Espírito Santo eu duvidava. Eu achava que era uma sugestão, uma autossugestão mental. Mas eu consegui sentir o prazer do selo do Espírito Santo. Depois do selo do Espírito Santo, tudo mudou dentro de mim. Eu já me sentia um homem completo, um homem da fé completo. E todo aquele meu questionamento, todo aquele resquício de questionamento tinha sido sanado, porque eu tinha experimentado o que todo mundo falava, o Espírito Santo. Hoje a minha vida está totalmente restabelecida. Minha vida profissional, depois de 25 anos no Hospital das Clínicas de São Paulo, hoje eu tenho uma própria empresa, atuo na área de perfis genéticos para tratamento de câncer, que foi a área que eu me especializei. Aquele passado de um casamento infeliz ficou lá no passado. Com relação aos meus filhos hoje já são jovens adultos. A minha filha está com 20 anos agora, estuda psicologia na USP. Meu filho, com 18 anos, acaba de ingressar na faculdade de medicina. E hoje eu só tenho a agradecer ao acolhimento da Igreja Universal e agradecer, acima de tudo, de ter tido esse privilégio de ter recebido o Espírito Santo. Que isso sim, essa é a grande verdade, é o grande ganho de que nós alcançamos através da fé. É o poder transformador do Espírito Santo. O seu casamento está por um fio. Vocês chegaram ao limite no relacionamento e convivência. E ambos chegaram à mesma conclusão: não dá mais. Mas espere. Ainda que esta seja a última chance para o seu casamento, não desista até participar do Domingo do Casamento Blindado. Um encontro para todos os casais. Neste domingo, 25 de outubro, a prevenção e cura para o seu relacionamento. Às 7, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Entrada e estacionamento gratuitos. Meu nome é Simone Bonilha, eu tenho 41 anos, eu sou professora. E eu fui vítima de fake news. Eu sempre ouvia falar, somente na mídia, falar muito mal do trabalho da Igreja Universal. Eu ouvia falar que era uma igreja que o intuito era só de arrancar o dinheiro do povo. O que me incomodou mais foi aquela reportagem que foi feita, onde foi feita uma reunião no estádio e as pessoas estavam carregando sacos, E ali naquela reportagem foi falado que eram sacos de dinheiro. Eu me senti muito indignada com aquilo,
porque era noticiado que as pessoas que chegavam até a igreja eram pessoas muito pobres, muito sofridas. Aí eu pensava, como que uma pessoa pobre já chega na igreja precisando de ajuda e chega lá e é arrancado tanto dinheiro da pessoa? Então, em relação ao Bispo Macedo, eu achava que ele era realmente, que ele queria roubar o povo, que ele era ladrão, que ele era mentiroso, que era um aproveitador, porque essa era a imagem que era passada na mídia. Nunca me imaginei dentro de uma igreja universal, porque realmente esses noticiários da mídia me deixaram com uma aversão à igreja. E a minha vida era uma vida de tristeza, de depressão profunda, de vazio, mesmo sendo formada, professora, mas as pessoas em volta, amigos, né, colegas de profissão, não tinham noção do que eu passava dentro do meu interior. Era uma pessoa amarga, uma pessoa muito infeliz. Eu era tão infeliz que se eu vi uma pessoa feliz dentro de mim, eu ficava com raiva daquela pessoa, de tão infeliz que eu era, de tão amarga, de tão vazia que eu era. Foram 10 anos de depressão. Os primeiros 5 anos, nem eu mesma sabia o que eu tinha. Eu comecei a buscar ajuda na medicina. Então, quando veio o diagnóstico. Você tem depressão, você tem ansiedade patológica e você tem síndrome do pânico e você tem esquizofrenia. Eu tive todo esse diagnóstico. Então começou um tratamento, onde eu comecei a tomar medicamentos fortíssimos, comecei a fazer tratamento terapêutico com psiquiatras, psicólogos. Então ali eu achava que eu já tinha resolvido o meu problema. Só que o meu problema não foi resolvido ali. E o pior dia, assim, dentre esses problemas profissionais, foi um dia onde a minha chefe me chamou e ela falou para mim, olha, vamos ter que te afastar da sala de aula porque você não tem condições de estar dentro de uma sala de aula. Eu me senti muito frustrada naquele momento. Aí veio à tona todos os problemas que eu tinha. Eu tinha muito problema na vida sentimental por ter passado por um divórcio e juntou também ali a vida profissional, que eram 2 áreas onde eu sofria muito. Então ali foi quando eu cheguei no fundo do poço, quando mexeu nessas 2 áreas da minha vida, foi quando eu me senti incapaz. E foi quando eu, pesquisando na internet, porque eu sempre estudei muito, né, pela internet, e eu encontrei um site falando sobre o Templo de Salomão. E eu fiquei muito curiosa, porque era falado que era também um centro cultural, um novo centro cultural na cidade, né? E eu comecei a pesquisar sobre o templo e eu vi que havia algumas palestras, né? Cada área da sua vida tinha uma palestra. E eu achei interessante. E eu cheguei a assistir um vídeo falando sobre uma dessas palestras e naquele vídeo foi falado tudo o que eu estava necessitando. E eu pesquisei, eu vi as fotos, achei um lugar muito bonito e eu fiquei muito curiosa para ir conhecer. Foi então que eu deixei o preconceito de lado, tudo que já tinha sido falado, e eu fui em busca da ajuda. Eu determinei, não, eu vou lá, eu tenho que ver pessoalmente. E no momento que eu comecei a entrar no santuário, eu já senti algo diferente. Já veio assim, como se fosse uma paz me acolhendo. Eu já senti uma mudança no meu interior, já veio aquela paz, aquele refrigério, algo diferente já comecei a sentir naquele momento. E quando iniciou a reunião, que começou a palestra, e eu fui ouvindo todas aquelas palavras, eu vi que tinha uma esperança para mim. Então, aquela visão que eu tinha, negativa da igreja, ela acabou ali, porque pessoalmente eu vi que não era nada daquilo que as pessoas falavam. Foi ao contrário, eu me senti acolhida, eu fui bem atendida, e eu vi sinceridade no homem de Deus que estava ali no altar. E o que eu achei mais interessante foi que durante a reunião eu não fui forçada a nada, não foi me pedido nada. Foi ao contrário, eu só recebi. Foi me passada uma fé inteligente, porque eu já tinha uma fé, eu já acreditava em Deus, só que eu não conhecia essa fé de você buscar Deus, de ter essa fé inteligente. Foi me passado um Deus que ele é vivo, não é um Deus que só está ali na Bíblia, não, ele é um Deus vivo. Então eu comecei a buscar mais, não estava mais tomando nenhum medicamento, não precisei mais voltar no médico, não precisei mais de terapia, porque ali eu fui preenchida pelo Espírito Santo. Eu descobri ali que toda a minha amargura, toda a minha tristeza,
era um mal espiritual que eu tinha, e ali eu fui liberta desse mal. E veio o Espírito Santo sobre mim, e eu fui liberta de toda a depressão. Eu me senti cheia de vida, cheia de esperança, e eu comecei a falar para as pessoas que há uma solução. Muitas pessoas falaram para mim, mas você está indo nessa igreja onde falam que só querem roubar o seu dinheiro? E aí eu comecei a falar, olha, o que eu vi lá pessoalmente não é nada do que falam aqui fora, na mídia. Hoje eu sou uma mulher casada, com um homem de Deus, um homem que me respeita. Hoje eu tenho uma vida profissional também de sucesso. Eu sou uma outra profissional dentro da minha área, onde não tenho mais aquela frustração, não me sinto mais incapaz, ao contrário, eu trago vida, né, dentro do meu trabalho. Então, eu tive uma transformação total de vida. Eu vejo hoje que a fake news, todo aquele preconceito que eu tive contra a igreja, ele só atrasou a solução dos meus problemas. E eu me arrependo de ter dado ouvido a esses fake news, porque se eu tivesse buscado ajuda antes, eu teria evitado muito sofrimento na minha vida. E eu falo para você que está sofrendo, que de repente está passando a mesma situação que eu passei, se dá uma chance, não é dar uma chance para a igreja, não, se dá uma chance para você mudar de vida, para você vencer, porque eu venci através desse trabalho, que é guiado pelo Espírito Santo. Então se dê uma chance, deixa o preconceito de lado, porque chegando aqui, você vai ter uma transformação de vida. Você vai ter a solução. Cada área da sua vida, onde você tiver um problema, você vai ter uma solução. E você vai ser bem recebida e deixa de lado o preconceito, tudo que as pessoas falam. Se dê uma chance de ser feliz. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu ouvi alguém falando em câncer no rádio e eu parei na estação. Eu deitado ali com os meus filhos do meu lado e com esse pensamento na minha mente. Tira a vida deles e tira a sua também. Liguei o rádio, ouvi alguém falar comigo. Ei, é você mesmo. Naquela hora que eu tava com a corda no pescoço, que eu ia me atirar daquele armário, veio esse pensamento na minha cabeça. Aquela voz, aquele pastor, nós temos pastores prontos para te ajudar. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição.
É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem melhor. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamais sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que já não sabem mais o que fazer. Faça uma doação através de um destes bancos. Se preferir, doe pelo site universal.org/doar, pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet, ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Senhor Espírito Santo, obrigado por ter livrado esta pessoa da morte. Ele desejou e até tentou contra a sua própria vida, mas não conseguiu, porque o Senhor sabia que hoje ele ouviria a tua palavra e aceitaria a verdade que o fará livre de sofismas, tradições, manias, vícios, doenças, traumas. Sim, que ele vem arrastando desde a sua juventude, desde a sua infância, desde que se casou, se juntou com alguém pela primeira vez, em busca da felicidade. Esta pessoa foi a lugares errados, se envolveu com pessoas erradas, mas agora, diante dos casos verídicos aqui exibidos, não lhe resta outra alternativa senão reconhecer que o Senhor é Deus, que o Deus que nós cremos na Igreja Universal, que nós invocamos, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, é o Deus vivo, todo-poderoso, que transforma a nossa vida de dentro para fora, arrancando traumas, complexos, vícios, manias e tudo aquilo que faz a gente amargurado, triste, violento, que faz esta pessoa um monstro. Meu amigo, diga para Deus: eu não quero mais ser esse monstro que eu tenho sido, eu não quero mais errar, eu não quero mais dar desculpas para justificar os meus erros, as minhas escolhas e decisões erradas. Diga: eu dou um basta, diga basta, hoje eu entrego a minha vida, agora, aqui, fale. Esteja você no presídio, no hospital, no carro, no trabalho, em casa, não importa o lugar, diga agora: se o Senhor existe, receba a minha vida e me dá um sinal, agora, meu Deus. E Ele vai dar este sinal para você. Coloque as mãos sobre a sua cabeça e diga: toda opressão, toda perturbação, toda dor, agora, todo vício, em o nome de Jesus, diga: saia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Levante o copo com água, se você preparou a água para este momento, pois em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo declaramos esta água consagrada como um ponto de contato para que você receba
o sinal de Deus aí no seu corpo, a paz, a saúde e a força para buscá-lo a partir de agora. E você que crê, diga amém. Beba, participemos juntos. Receba, meu amigo, o abraço do Espírito Santo, pois foi Ele que livrou você da morte e marcou um encontro com você que está afastado já há anos. Você que nunca esteve aqui no Templo de Salomão, em um templo da Universal, o Espírito Santo lhe traz força, coragem para buscá-lo e obedecê-lo. Receba paz, pois a sua vida a partir de agora será diferente. Você crê? Então diga amém e graças a Deus. Confirmados e 148.957 mortes por coronavírus. Só nas últimas 24 horas são 720. É comum as pessoas evitarem falar ou ouvir sobre o Apocalipse. Isso porque a maioria tem medo. Temem que o mundo como elas conhecem acabe. Temem por não conhecer a Deus. Temem o desconhecido. Mais importante é a salvação da sua alma. Mas falando assim, você me assusta. Parece até que o mundo vai acabar amanhã. De certa forma, o mundo acaba todo instante para quem morre. A gente tem que estar preparado. Ou para a nossa partida, ou para quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja dele. É verdade. Ai daqueles que forem deixados para trás, que viveram uma vida de fé só da boca para fora. Será um sofrimento sem fim. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Domingo, às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo, o estudo do Apocalipse. Uma revelação sobre o que está por vir e mudará o rumo da sua vida. No Templo de Salomão ou em uma Universal, chegue cedo e traga sua Bíblia. O Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, ele disse: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, aos domingos às 18 horas, ao pôr do sol. Nos primeiros 15 minutos, nós temos o momento dos impossíveis, onde você terá a oportunidade de interceder pela sua família neste domingo. Traga uma foto da sua família, faça uma oferta, um voto a Deus de gratidão antecipada, agradecendo a Ele pela transformação, pela salvação da sua família. E Ele vai fazer o impossível, mas você vai priorizar o espiritual, o batismo com o Espírito Santo. E se você já é batizado, você vai desenvolver a sua salvação estudando o livro do Apocalipse. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, estaremos realizando na oportunidade o casamento blindado. Será uma noite memorável. Não esqueça, Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.
meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile, o Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada